ronca e seu marido ronca, hoje o programa é especial sobre isso. Nós convidamos um especialista, um otorrino, um médico otorrino, para falar sobre o ronco e a apneia. Dr. Denilson Fomin, que é médico do Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, e professor assistente da Universidade de São Paulo. Assistente e pesquisador. Denilson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Contraponto. Obrigado eu pelo privilégio de estar participando aqui do seu programa e estamos à disposição. Denilson, eu acho que hoje essa questão do ronco é importantíssima, visto que muitas pessoas não conseguiam associar antigamente o ronco com a tal da apneia. E eu queria saber para você, perguntar para você exatamente, por que as pessoas roncam? E se esse distúrbio, se é realmente um distúrbio, é um distúrbio mais atual do que ocorria antigamente? Bem, todo paciente que ronca, independente da idade, ele ronca porque o ar tenta passar e não consegue. Ele encontra uma obstrução nessa passagem do ar, essa obstrução ela vibra, vibrando então ocasiona o barulho do ronco. Então, na questão específica de roncar, quanto mais alto um paciente ronca, maior é o significado de que o ar está passando com grande dificuldade. Roncar significa a dificuldade, então, da oxigenação adequada desse paciente. Se ele ronca muito alto, ele tem uma obstrução bem importante. Eu queria adiantar uma pergunta que tem a ver com essas questões de oxigenação. Uma pessoa mais gorda, ela necessariamente ronca? E se essa pessoa gorda, ela tem também dificuldade nessa passagem do ar que você está falando? Uma pessoa obesa, ela acaba tendo maior dificuldade, sem dúvida, na maioria das vezes, não 100% das vezes, na passagem do ar. Então o ar ele fica com maior restrição, porque na obesidade a base da língua, a parede lateral do pescoço acaba se espessando mais e aí criando uma obstrução mais importante na passagem do ar. Então a obesidade ela está relacionada sem dúvida com a maior dificuldade desta passagem do ar. E na maioria das vezes, quando o paciente deita na horizontal, aquela estrutura lingual acaba caindo, posteriorizando-se mais e dificultando a passagem do ar. Então, necessariamente, quem obstrui a passagem do ar é a língua? Na verdade, a língua ela é um fator de contribuição importante. A parede lateral, que é no pescoço também, que fica do lado da língua, também é. E a estrutura do palato, que é a região onde a gente tem o sininho lá atrás, quando flácido, ele acaba também obstruindo mais e fechando mais a passagem do ar. Agora, é mito se a pessoa deita na lateral, quer dizer, a pessoa que dorme na lateral, ela não ronca? A pessoa que dorme lateralmente, ela acaba tendo melhor passagem do ar, porque a língua ela não fica tão posteriorizada, portanto não obstrui tanto. Então, deitar lateralmente é algo que realmente acaba facilitando a passagem do ar. Denilson, todas as pessoas vão roncar? Na verdade, não. As pessoas que têm normalmente um índice de massa corpórea adequado, fazem atividades físicas, são pessoas que acabam tendo menor chance de roncar. Claro que hoje sabe-se que também existe uma questão bastante vinculada ao aspecto hereditário, porque essa flacidez palatal ainda ela é pouco explicada. Então isso pode criar um relaxamento dessas estruturas, essas estruturas vibram e provoca então a roncopatia. Na verdade, então, essa vinculação com a obesidade é bastante estreita,
mas também não significa que 100% dos não obesos não irão roncar. Então, era a questão que eu queria te fazer. Nós falamos justamente da pessoa obesa. E uma pessoa saudável, que faz exercício físico diariamente, que tem uma alimentação regular, essa pessoa ela pode ter também problemas de ronco? Pode. Se ela tem uma obstrução nasal, se ela tem um desvio septal, se ela tem conchas hipertróficas como pólipos, poliposes nasais, ela pode sem dúvida ter um problema de ronco, porque ela passa a respirar pela boca, a boca acaba efetivamente não sendo lugar para respirar, porque não aquece o ar, não umedece o ar, não tem a questão da filtragem desse ar, então a partir daí encontra-se uma dificuldade na passagem do ar e tem a presença de ronco independente da obesidade. Agora você falou um monte de palavrão aí que você vai ter que decifrar. Você falou do desvio septal. Tá, o que é isso? Então, o desvio de septo, o septo é uma cartilagem que fica dentro do nariz e que divide, né, as narinas aqui. Isso daqui é a parte óssea, né? Na verdade é interna, que divide em narina esquerda e narina direita, né? Então, o septo é uma estrutura cartilaginosa que tem até uma porção óssea também e que, mediante ao desvio, ou seja, mediante a irregularidade da posição desta cartilagem, há uma dificuldade na passagem do ar mais acentuada. E daí por isso que algumas pessoas têm o nariz desviado um pouquinho para um lado, acentuado para um lado ou acentuado para o outro. Na verdade, não, acaba algumas vezes nem afetando a parte externa, né? É mais a parte interna. Então desvia para um lado e obstrui e acaba dificultando a passagem do ar. Denilson, isso tem correção? Tem correção. A correção ela é cirúrgica. Hoje existem técnicas endoscópicas bastante menos invasivas e a gente corrige isso endoscopicamente e, na maioria das vezes, nem usando nenhum tipo de tampão pós-operatório. É um procedimento mais inócuo e mais preciso, porque você visualiza através do endoscópio. Antigamente, como era feita a cirurgia do desvio de septo? Vamos dizer antigamente, vamos dizer que até hoje a cirurgia do septo, em quem não tem uma habilidade ou não tem à disposição o endoscópio e não quer fazer o endoscópio, acaba fazendo tradicionalmente, que é uma incisão anterior em que você vai, através do fotóforo, fazendo essa cirurgia. Não que isso seja errado de maneira nenhuma, algumas vezes nós fazemos isso normalmente, mas os septos mais pontuais, mais posteriores, septos que nós podemos agir com o endoscópio, nós fazemos com o endoscópio exatamente porque nós visualizamos mais e com isso a gente acaba tendo menor agressão à região desviada. E também tem a ver com o dia a dia das pessoas, né? Acho que as pessoas querem um resultado mais imediato para voltar ao trabalho, para voltar ao dia a dia. Acho que também tem uma relação com isso. Né? Hoje em dia a gente pensa nisso, sem dúvida. As pessoas querem retornar ao seu trabalho, querem voltar às suas atividades e também querem ter um conforto no pós-operatório, né? Essa é uma realidade bastante vista. Denilson, nós vamos ao intervalo, voltamos na sequência. Eu quero te perguntar de outras coisas que você falou, de conchas que existem aí no nariz que incomodam um pouco as pessoas. Nós vamos ao intervalo, hoje nós estamos conversando com o médico Dr. Denilson Fomin e voltamos na sequência.